Fala galera, beleza? Fazendo um vídeo aí para trazer os resultados da Série B desse mês de junho, já dá para ver aí claramente, né, que acabamos o mês em red, aqui um red de quase 1% da banca. O principal culpado aqui eu acho que é o método de Lei 01 que eu já trabalho há algum tempo, que eu falei que foi mal, né, no ano passado, que eu estava desestimulado para testar esse ano, e ele já começou mal já de uma vez, né, já começou assim, assustando, né. E tem aí ele, né, tem outros métodos que eu comecei a testar também, e tem os dois bots aqui também nessa conta que um deles também contribuiu significativamente aí para dar um resultado ruim nesse mês. Então, o melhor resultado que teve no mês mesmo é de coisa que eu estou testando que não tem nada a ver com a série B, né? Que é, por exemplo, esse aqui que é o laser um com cash out, né? Encerrando ali por volta dos 75 minutos. Eu não fecho, eu estou fazendo isso aqui prioritariamente na MLS, né? E eu não fecho com 75 minutos, não fecho pelo tempo, eu fecho pela odd 2, né? Quando chega na odd 2, que eu faço o encerramento se eu tiver em red, ou se o jogo tiver 0 a 0 eu fecho também ali quando o 0 a 0 chega na odd 2. Muito difícil, tá? Fechar laser A1 na MLS. Se você tem algum bot que não consegue fechar laser A1 aí na MLS, eu entendo seu bot completa. Laser A1 ou qualquer outra entrada no CS, né? Mercado pavoroso o da MLS quando você está em red. Você tem que forçar pelo menos ali. Tem jogo que você tem que forçar uns 8 ticks para você conseguir fechar. Realmente um mercado muito ruim esse mercado da MLS. Eu já sabia que ele era um mercado bem ruim, né? Mas estou testando aí, né? E não tem pretensão nenhuma de ganhar dinheiro com isso, estou só testando, né, e fazendo. Comecei a fazer isso também na Série A. Tem um aqui, é 1x0 e 0x1 que eu estou fazendo, né? 0x1 e 1x0 aqui, o 0x1 geral e 1x0 em lucro, os outros estão em prejuízo, mas não é um prejuízo grande coisa também. O outro está aqui, o outro 1x0 que eu estou fazendo na MLS está com menos R$ 28, que não é uma perda tão grande assim, né? E outros métodos aí que eu comecei a testar foram, por exemplo, aí o empate. Cadê ele? Esses empates aqui na Série B e na Série A do Brasileirão também, que é baseado num empate com o Martingale que eu uso, né? Mas eu tô fazendo aqui baseado em outras ideias, sem utilizar o Martingale e ficando até o final do jogo. Tá sendo uma entrada Panther mesmo, né? Até o fim. Na Série B aqui, um resultado bom nas duas versões. Na Série A, que eu tô testando também, não tive um resultado legal ainda não, né? Só aqui, esse aqui na Série A que tá com um resultado bom, mas o outro ainda, né? O outro tá em red, né? E aí, quem que foram então, né? Os principais, não vou passar ponto a ponto, né? Quem que foram os principais vilões então aí do mês, né? Aquele under 2,5 no intervalo, que teve aí, né? Duas stakes dele, né? A stake é R$ 100. Teve duas stakes aí de prejuízo, menos 197. E o laser A1 que eu tô testando aqui nessa conta da bolsa de aposta com cash out, que ficou aí com menos 151, né? Em terceiro lugar aqui de pior, né, foi o bot mesmo que eu tenho aí de vovô empate, que menos uma stake, que ele trabalha com R$ 70. Eu comecei a fazer um método de ciclos, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, né? É um under que eu faço ali na casa dos 55 minutos, que era uma coisa que eu pensei assim, vou voltar a fazer, né? Vou testar, ver como é que tá. Já engoli uns 2 head em sequência, já desisti, até fiz algumas entradas, né? Mas falei, não tem mais paciência. Infelizmente, né? Não tenho mais paciência para método de ciclos, né? Meu back bicário também está no prejuízo, isso aqui é empate da Série A, não conta. Ovo Zebra também no prejuízo, achou o primeiro head, então, no geral, né? Menos R$ 212. Mas aí, se você olhar aqui a planilha, né, o resultado é só da Série B, né, fica bem mais consolidado, né? Então, se juntar tudo mesmo, né, o resultado negativo desse mês é menos R$ 448. Superou o ganho dos 2 meses passados, né?
Tem os métodos que eu faço também lá na exchange do Layback, né? Para dar uma diferenciada aí, não tem muito problema na hora de fechar. Tem que ficar fazendo conta muito mirabolante na hora de fechar. Então, o 60-40 que fica até o final do jogo tá aí, né? Com um resultado um pouquinho melhor do que o outro que eu fecho a entrada. E o laser a 1, que é o pior resultado de todos, né? Claro, porque fica até o final do jogo. E os dois jogos nos quais, os dois não, os 3 jogos nos quais eu, não, é isso mesmo, foram 2 jogos que estavam 0-1 e eu encerrei, e eles acabaram 0-1 mesmo, e um jogo estava 0-1, eu encerrei, e depois teve um empate no final, e me livrou, né, então foram 2 heads aqui no laser a1 sem fechar, e 3 heads aqui no laser a1 fechando, então né, são poucas entradas aí num volume pequeno para dizer qual que está funcionando melhor, né? Mas aqui no laser a1 fechando já começou esse movimento pesado, né? Que foi a mesma coisa que eu experimentei no ano passado, de começar a fazer e começar a ter muito head, e ano passado só deu uma melhorada assim, foi a partir da rodada 19. Bateu a rodada 19, começou a melhorar como se fosse um passe de mágica, assim. E foi, e foi, e foi, e foi. E ano passado eu tava testando com R$ 300 e só esse sem fechar, né? E ano passado eu cheguei a acumular 800 e não sei quantos de head, assim, quase 3 stakes negativos. Eu tava a ponto de parar o teste, mas aí o que aconteceu? Aconteceu o que sempre acontece, né? O mercado volta à média, né? As odds começam a mudar e tal. As próprias condições do futebol, né, influenciam a mudança daquele resultado. Começou a voltar para a média e começou a ficar bom, e eu terminei lá no ano passado praticamente em zero, né? Back bicalho eu tô com um leve head aí também, porque tá bem recente, né? E aqui eu tenho ele separado, né? Lá na planilha da bolsa de aposta ele tá como um método só, mas aqui eu separei, né? Uma coisa que eu deveria ter separado no ano passado e não separei, que é observar os critérios aí, né, dos jogos parelhos, os jogos com zebra, quando eu faço o back a zebra no caso, e, e o back normal, né, quando o back é em direção ao favorito. E já tá se consolidando de novo uma opinião minha lá do ano passado de que quando o time é favorito na Série B, parece que é o pior resultado. Eu fiquei só com uma impressão disso no ano passado. Eu não sei se ela é uma coisa verdadeira, né? Ou se é só uma coisa sem fundamento que eu observei. Mas eu tenho essa impressão muito forte e já começou a apontar para isso, né? Então eu fiz aqui só um zebra e 5 entradas nos jogos parelhos, e é onde eu tô com o bom resultado então, né? Então praticamente tudo que está feito aqui está ainda a título de teste, né? Não tem muita pretensão de achar que isso aqui vai dar certo, mas o resultado em geral ele não está interessante, né? Então eu apaguei aquele montoeira de projeto que tinha aqui, que estava muito difícil. Muito difícil não, é fácil fazer, mas estava muito chato ficar colocando tag para tudo, para cada projeto específico e tal. E eu pensei, cara, não vai dar. Teve domingo aí que eu fiz entrada em Série B, Série A, MLS ao mesmo tempo, que tinha uma lista ali de 100 entradas para ficar colocando tag. Eu falei, cara, não vai dar não. Deixa eu botar só aqui na tag da Série B mesmo e tá bom, né? Então, resultado até agora aí, aqui são só as entradas da Série B mesmo, né? Sem contar ali, sem contar aqueles testes de laser A1 e de empate lá também, que eu tô fazendo na Série A, né? Que é só tudo que eu fiz mesmo de fato na Série B. E um resultado até agora aí de menos R$ 177, ou seja, até agora não é nem 1% da banca de head, né? Isso é um detalhe muito interessante, né? Sobre testes, né? Quando você está testando um método, o que acontece quando uma pessoa é iniciante? Ela às vezes começa um método e o método já começa em head.
Ela começa ali, já pega uns 2 head de uma vez só. E aí ela vai e fica bolada e pensa que ela vai perder mais dinheiro e ela para de testar. O que acontece sempre, isso eu garanto para você, é que todo método que começou com um head muito grande, ele tende a se equilibrar depois, ao longo do tempo. Então muita gente perde dinheiro por isso, pela falta dessa disciplina. É uma falta de disciplina que vem também com a falta de vivência, né? De saber que determinantemente, né? A não ser que você esteja trabalhando com odds muito altas aí, né? A não ser que você esteja fazendo back aí na odd 20, algum método com back na odd 20. Aí essa regra que eu tô falando vai ser difícil de se aplicar. Mas a tendência é sempre que você volte, né, para o zero. Não para o zero, mas que você volte pelo menos para uma perda equivalente só à comissão que você gastou. Então a tendência, né, quando você está testando, é trabalhar com muita tranquilidade, porque você sabe que o dinheiro vai voltar e que a tendência de um método que não é lucrativo é ele ficar no zero a zero, né? Perdendo só essa porcentagem aí, que é é, a porcentagem de comissão, né, que você paga na exchange, né? Mas aqui, né, então por isso que, né, já chegou aqui já chegou ali a menos de quase 2%, né, da banca de hedge ali. Só continuar trabalhando e ele já voltou, né, já retornou para a média dele ali e está subindo e está indo. E a tendência, né, no final de uma temporada inteira é que um método ruim, que não deu certo, que ele termine no zero a zero. Isso é muito importante saber na hora que você está pensando em testar métodos. E é uma coisa que vem aí com a vivência, né? Só depois de trabalhar um pouco aí, um bom tempo e tomar muito rédea que você começa a entender isso, né? Então, só isso aí. No final do mês eu trago o resultado de julho. Um abraço a todos e até a próxima.